Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 de Atos. Deus abençoe a todos ali em Bom Jesus e Jaquirana, onde estivemos ali sexta e sábado. Foi um culto muito abençoado ali. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ainda em Atos capítulo 11, só voltar um pouquinho, verso 27 e 28. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Eterno e soberano Deus, o Senhor sabe do que nós necessitamos nessa tarde. Dei uma bênção toda especial para os teus filhos, os que estão enfermos, Senhor, acamados, que eles creiam e recebam a sua cura. Senhor, os que estão desviados, fora da comunhão, que retorne à comunhão, que volte aos pés do Senhor. Revela os teus filhos a tua palavra e usa esse pouco de pó nas tuas mãos como o Senhor queira usar. Pai, o pregador é o Espírito Santo, o mestre, o apóstolo, o profeta, o evangelista é o Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento do Espírito Santo. Venha e fala conosco através da sua santa e bendita palavra. É o que te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Poder sentar. Vidente e profetas. Vamos tocar um pouquinho nesse assunto sobre vidente e profetas. É diferente? Um vidente e um profeta? E o que é um vidente, né? O que é um profeta? Eu vejo a importância de ler a Bíblia. Eu vejo a importância de ouvir o irmão Brana. A gente não pode colocar o irmão Brana no esquecimento. Eu vejo a importância de ouvir João, porque foi aquele homem de coragem, o valente, que veio e falou para nós o que eram esses 7 trovões revelados. Então, Deus é perfeito em 3. Então, você tem a Bíblia, o profeta e João, que você tem que se alimentar ali, né? Você tem que ouvir, você tem que ler. Você como cristão, o irmão Brana disse que todo cristão, ele lê todos os dias sua Bíblia, e também ele ora, né? Você sabe que aparece tanta coisa que às vezes não tiramos alguns minutos para poder alimentar nossa alma, para poder ler um capítulo da Bíblia. Vamos botar o mínimo, né? Um capítulo. Às vezes nem um versículo da Bíblia tem crente que não lê, né? E nós falamos tanto no profeta, e às vezes nunca lemos os 7 selos, as 7 eras. O irmão Jacinto, lá de Portugal, estava me pedindo os livros das eras, para mim poder mandar para ele, que ele ia pagar. Eu disse, não, ou eu te levo aí, né, nessa viagem que eu vou fazer a Portugal, ou me manda o endereço que eu vou já te enviar.
Você sabe que a pessoa ter fome para ler os selos, né? Fome para ler as eras. Né? E não é que o irmão Diogo está aqui, mas a gente vê aquela fome dele, né? Leu as eras, leu os selos, está sempre estudando a mensagem. Porque o meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Faltou o conhecimento. E, na verdade, o povo vive em confusão hoje por lhes faltar conhecimento. E eu sempre incentivo aqueles que crê no meu ministério. Eu não estou falando isso para pessoas de outro ministério. Eles têm seus pastores, né? Mas eles gostam de assistir os nossos cultos. E isso é um bom exemplo a tomar, né? Ler a Bíblia, escutar o profeta, ou ler as mensagens do profeta, escutar as pregações do pastor Osmar, que deixou para nós, que as pregações do pastor Osmar nos esclarece as pregações do irmão Brana. O pastor Osmar nos esclarece as pregações do irmão Brana. Hoje mesmo eu escutei uma pregação do pastor Osmar, a contradição de Coré, 4 vezes hoje. De manhã até chegar aqui no tabernáculo. Então, eu me envolvi com essa pregação. Né? Às vezes a pessoa começa a ficar lá fora criticando, né? Critica um, critica outro. Ele mesmo, acho que nem escuta a mensagem. Ele mesmo nem lê a Bíblia, mas ele fica criticando. Fulano não aperta o play, nós apertamos o play. Aí você começa a criar uma doutrina. Né? Você tem que fazer. Né? São Tiago disse, eu não somente apresento a minha fé, mas também apresento as minhas obras. Porque a fé sem obra, ela é morta. Não adianta você dizer que você crê em João, você crê nos trovões, mas cadê as obras? Tem que mostrar as obras. Como disse o profeta Nazera, nós temos que mostrar o quê? Trabalho, não é verdade? Então, estamos tratando desse assunto de profetas. Desde a Jaqueirana eu comecei a falar alguma coisinha, em Bom Jesus também. Profetas e videntes. A igreja ela não pode realmente ficar em suspense sobre esses assuntos. O povo de Israel pereceu porque lhes faltou conhecimento. Eles não se importaram dos profetas. Você lê ali no capítulo 23, 24, 25 de Jeremias, os profetas falaram desde madrugada com eles, e eles mofaram, zombaram dos profetas. E quando entrou a doutrina da idolatria, de servir a outros deuses, eles começaram a queimar incenso a outros deuses, a sacrificar os próprios filhos a outros deuses, porque aí trouxe o furor e trouxe a ira de Deus sobre o povo judeu, porque eles zombaram dos profetas, mofaram deles. Então, hoje, quando você não é um estudante da Bíblia, não é um estudante da mensagem, não escuta o profeta, porque hoje nós temos, se você não pode ter o tablet, você pode baixar a mesa. E na mesa está todas as mensagens em português. O Busca de Goiânia tem praticamente mais de 300 mensagens, quase 400 mensagens. Os crentes da Bíblia têm quase todas as mensagens traduzidas, tanto em Goiânia quanto na Voz de Deus, deles também. Você pode pesquisar muitos assuntos, muita coisa ali. Então vamos para o nosso assunto. Profetas e videntes. Paulo, você pode ver que na igreja de Antioquia tinha profetas, tinha doutores, e Paulo era um deles. Mas tinha muitos outros profetas ali. Tinha Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, o Cirineu, que era um africano, e Manaém, e Saulo,
seu nome não tinha sido mudado para Paulo ainda, mas ele estava ali como um dos profetas. Capítulo 11, verso 27, naqueles dias desceram profetas, no plural, de Jerusalém para Antioquia, que foram esses aqui. E levantou-se um deles, por nome Ágabo, deu a entender pelo Espírito Santo que viria uma grande fome por todo o mundo. Então, tinha profetas? Tinha. E a igreja é edificada sobre qual fundamento? Efésios 2 e 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora, Paulo era um vidente, mensageiro daquela primeira era da igreja. Foi o apóstolo aos gentios. Você sabe que a mais alta ordem no ministério é apóstolo. Depois vem profeta, depois pastores, evangelistas e mestres. São 5 ministérios. E Efésios 4, versículo 11. E Ágabo era profeta. Agora, o que é um vidente? Vamos já explicar no início. Vidente é o divino intérprete da palavra. O vidente é aquele que interpreta a palavra. Profeta, o irmão Brana diz que profeta no idioma inglês é um pregador. Então ele disse que um pastor é um profeta, porque ele prega. Ele prega. Agora, quando se trata de interpretar a palavra, o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito por Moisés. Não vamos entrar em pormenores. O Novo Testamento foi escrito por São Paulo. 2 profetas, Moisés e Paulo. Moisés era vidente? Sim. Paulo era vidente? Era. Agora, as pessoas colocam suas interpretações. Nós vamos apenas ler o que o profeta disse, o que ele falou. Agora, Ordem da Igreja 36. Porque, de repente, você começa a colocar o irmão Brana fora de lugar. Você começa a colocar João fora do lugar. Cada um tem que estar no seu lugar. Você pode ver que Deus chamou o irmão Brana e disse: vá e fale com o irmão Neville, que eu não chamei ele, eu chamei você. Ele disse: o nosso pastorzinho está aqui, eu tive que ir às 3 da madrugada chamar ele até a floresta e falar para ele, porque as pessoas vinham ao irmão Neville e diziam: profetiza, tive tal sonho, diga a ele que eu chamei você, não ele. Irmão Neville era um profeta, pregador. Então, irmão Neville, tão humilde, ele reconheceu, não saiu, não brigou, porque ele tinha o Espírito Santo. Ele reconheceu o mensageiro do dia. O mensageiro do dia. Agora, os selos foram revelados pelo irmão Brana. Agora, para ser revelado pelo irmão Brana, Deus tinha que estar encarnado no irmão Brana. Por isso, o irmão Brana era Deus estava naquela carne, usando aquele homem, usando aquele coração para trazer a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Era o vidente. Agora, quando João vem, Apocalipse 10, 8 a 11, João no século 20 representa a noiva. Come o livrinho, não interpreta o livrinho. Ele come e profetiza outra vez. Eu não sei por que estou trazendo isto, mas a gente sente
que existem muitos espíritos para criar doutrina, que sempre na morte de um mensageiro se criou doutrinas. Por quê? Por falta de conhecimento do povo. O povo, a plateia fica ali só aplaudindo, só gritando. O povo, hoje mesmo o povo da terceira etapa, não sabe que e nem conhece a mensagem da hora. O novo nome não é mais mensagem da hora. Já estão pregando aí. O Cordeiro saiu do trono não é mais a mensagem da hora. A mensagem da hora é a mensagem de uma só pessoa, trazida hoje através do ministério. E não é através do grupo da noiva. O grupo da noiva não traz a mensagem da hora, porque Deus não trata com o grupo. Então você veja a importância de examinar a Escritura, a importância de ouvir a mensagem. Para a gente falar alguma coisa, primeiro a gente faz o dever de casa, como diz o doutor Laí Ribeiro. Primeiro a gente tem o dever de casa, pronto. É assim um professor. Ele não vai ali dizer alguma coisa que ele não sabe. Ele fez o dever de casa primeiro, porque ele sabe que vai surgir perguntas. Então, um profeta é um pregador. João é profeta e apóstolo. João assumiu o lugar de Paulo quando Paulo morreu, como pastor da igreja de Éfeso. Ele não foi revelar nada ali, porque Paulo era o profeta. As eras tiveram 2 profetas e 5 mensageiros. Foi os 2 peixinhos e 5 pães que Jesus multiplicou. Na mensagem à ordem da igreja, parágrafo 36. Outra coisa, no parágrafo 7 dessa mensagem à ordem da igreja, o profeta disse: quando você me vê sair fora dessa escritura, venham a mim privadamente e com as escrituras e me corrija. Vamos sentar, vamos resolver. Você não vai na internet ficar publicando coisa, tentar corrigir pastor, evangelista, profeta. Não, venha privadamente, traga as escrituras. Você sabe que aquele pessoal que saíram batizando o nome do irmão Brana, eles trouxeram a escritura para o irmão Brana. E o irmão Brana, com a própria escritura deles, provou que eles estavam errados. Com a mesma escritura que eles trouxeram, para dizer que o irmão Brana era Jesus, o irmão Brana provou que eles estavam errados com a própria escritura que eles trouxeram. Então, no parágrafo 36, ele disse: assim como o pastor por si tem que fazer antes de entrar na audiência, ele deve tomar a Bíblia e estudar na quietude de seu quarto, no espírito, e estar ungido para sair e falar diante da audiência. E se ele não o faz, vai estar confundido quando sair dali. Quando sair ali, que cada homem e mulher com dom espiritual venha diante do Senhor. E já que o pastor só tem um ministério, é um profeta. A palavra inglesa, pregador, significa um profeta. Esta é a 4ª munição da palavra. A gente sempre pregou isso aqui. Você não pode colocar o pastor Osmar no lugar do irmão Brana, de um vidente. Ele era pastor,
porque um pastor é um profeta. Então, quando ele comeu o livrinho, que ele estava profetizando outra vez, estava na posição de um profeta, não de um vidente. Ele esclareceu para nós, ele não revelou. Você vai, escute suas mensagens. Ele não revelou. Deus estava naquele homem para nos esclarecer, porque ele não tinha sabedoria própria do mundo, estudo, educação. Não, ele tinha o Espírito Santo para poder comer esse livro e profetizar outra vez. O mesmo Espírito Santo que estava no irmão Brano, estava nele, está em nós. É o mesmo, não é o outro. Para poder montar essa peça de quebra-cabeça, esse quadro. Ele montou o quadro. Ele montou o quadro dos trovões, do selo, do novo nome, da mensagem de uma só pessoa. Deus deu a ele a sabedoria, o discernimento, a revelação para poder colocar as peças em seus devidos lugares, montar o quadro, não faltar nenhuma peça, colocar cada peça no seu devido lugar. Assim ele deu para o irmão Brana também esta luz. Mas cada um tem que estar no seu lugar. O pastor tem que estar no seu lugar. O pastor é responsável pelo seu povo. Todos vocês que estão no meu ministério, eu sou responsável por vocês. Eu não sou responsável pelas pessoas que estão no ministério de outro pastor. Dizer para aquela pessoa que ele não está certo. Não. Eu sou responsável para alimentar o povo que está no meu ministério. Aquele povo que tem me elegido. Vocês estão me ouvindo porque vocês creem que eu estou lhe dizendo a verdade. Vocês pela internet também. Então vocês entenderam o que é? Um profeta é um pregador. Agora, um vidente é um intérprete divino da palavra. Você vê que o pastor Osmar, quando fazia pergunta, não respondia todas as perguntas. Ele apenas lia a mensagem. Ele lia a mensagem. Porque era o seu ministério profetizar outra vez. Repetir. Hoje ele estava dizendo, na sua pregação eu estava ouvindo, ele disse, se Ananias repetisse o mesmo que profetizou Jeremias, ele não entraria em problema. Ele deveria repetir, não, mas ele queria trazer uma profecia diferente, uma pregação diferente. Jeremias disse que eles iam ficar 70 anos. Então veio Ananias, pegou aquele canzil, aquela ganga que coloca no boi, e quebrou em pedaços. E disse, assim diz o Senhor. Olha, a responsabilidade, a coragem do homem de dizer o assim diz o Senhor. Vocês não vão ficar 70 anos, vai ficar 2. E que fez Jeremias? Jeremias não buscou nenhum parágrafo para provar que Ananias estava errado. Não buscou nenhuma escritura para dizer que ele estava errado. Não. Ele disse amém. Disse, olha, eu falei 70, e Deus te disse que é 2, então nós vamos voltar bem mais antes. Disse amém. Só que Deus disse para Jeremias, vá dizer a Ananias, faz um canzil de ferro agora, e diga para Ananias que ele vai morrer este ano. Manda ele quebrar isso aqui agora. Então, quebre essa mensagem de uma só pessoa hoje. Você não quebra mais. Você não vai quebrar. E naquele ano, Ananias morreu.
como falso profeta com falsa profecia. Se ele repetisse o mesmo de Jeremias, ele não morreria. Então, nós temos que estar aqui repetindo, como o pastor Osmar fez, ele repetiu o mesmo de Branham. E quando nós repetimos aquilo que ele pregou, com a mensagem na mão, nunca saiu fora da mensagem, nós não vamos entrar em problema. E eu não vou te contradizer, eu vou dizer amém para você. Vou dizer amém para o A e vou dizer amém para o B. Isso muito importante, né, de Jeremias, o homem do choro, né, da lágrima, sofredor. Ele não ia brigar com Passu ali, com Joaquim, o rei, naquela grande reunião ali, todos aplaudindo Ananias. Ele também disse amém. Amém. Ele também é profeta? Cristo identificado mesmo em todas as gerações? 161. Agora, quantos sabem que esse é o atributo da palavra de Deus? Claro. Agora, Hebreus capítulo 4, versículo 12 disse: a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos do coração. Foi isso que aqueles profetas foram. Era aí que eles previam coisas, vejam. E era exatamente certo, porque era a palavra para aquela era. Se vocês entendem isso, simplesmente ergo a mão silenciosamente, assim, vejam. Foi a palavra para aquela era. Era isso que os identificava como profeta. Agora, um profeta, nossa palavra inglesa, profeta, significa um pregador. Mas no Antigo Testamento não era exatamente um profeta, era um vidente. E o vidente predizia coisas que iriam acontecer. Vemos as 7 visões que o irmão Branham previu, o levantamento de Hitler, sobre a Segunda Guerra Mundial, o carro-ovo. Pastor Osmar não veio com esse ministério, ele veio com o ministério de repetir. É o que Ananias deveria ter feito, repetir o que o profeta Jeremias tinha profetizado. Mas ele queria sobressair. Ele queria sobressair. Quantos pastores tentaram sobressair, ser diferente, trazer algo diferente? Quantos pregadores tentaram trazer algo diferente? Quando João vem e repete que João representa a noiva, e um pregador vem e diz: Branham representa a noiva. Vemos aí um Ananias. Mas eu não morri? Não, hoje a morte é espiritual, meu irmão. É eternamente separado de Deus. Vem outro e disse: o novo nome é a palavra revelada. O novo nome é Jesus. Você quer ser diferente. Você vem com o seu assim, diz o Senhor, mas não é o mesmo que Branham ensinou. Branham disse que Abraão representava a noiva, mas aquele que veio a Abraão, que Abraão lhe chamou de Senhor, Elohim, aquele era Branham. Ali era só um tipo, porque 2 anjos, Miguel e Gabriel, Ororobit e Billy Graham, e o terceiro? O terceiro era Deus mesmo. Agora Abraão representava a esposa, a noiva. E o vidente predizia coisas que iriam acontecer. E também isso era sua credencial como intérprete divino da palavra escrita. Porque seu próprio ministério estava manifestando aquela palavra, está vendo?
Assim, isso o fazia o profeta. Era profeta, mas era vidente. Não era um profeta pregador. O Ágabo, o Níger, o Menaim. Deus poderia até usar, mas não era necessário, porque a palavra já tinha sido revelada. Por isso o profeta, no finalzinho, ele prega aquela mensagem. Cristo é revelado sua própria palavra. Ele disse: há 3 deveres no uso da Escritura. Você não deve interpretar mal a Escritura, deslocar, aplicar mal a Escritura. Ele disse: você tem que ter cuidado com isso. Agora, festa das trombetas, 88. Agora ele teve de vir como filho do homem, porque ele era um profeta. O próprio Jeová chamou os profetas de filho do homem. E Jesus, agora, veja só, ele veio como o filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Mas nesse último dia, ele aparece no entremeio de filho do homem a filho de Davi. Ele aparece como filho do homem, ou filho de Deus a filho de Deus a filho de Davi. Ele aparece no entremeio como filho do homem, um profeta novamente, que é Deus manifestado em uma carne, para revelar. Agora, o ministério de João já é para repetir. O nosso ministério é para espalhar essa mensagem. Nós hoje aqui, espalhar. O ministério do representante da esposa, ele trazia a mensagem para todos. Agora, o pastor hoje aqui, que também é um profeta porque é um pregador, ele traz a mensagem para o seu povo. O seu povo. E se você congrega com outro pastor, e você vê que eu trago igualzinho ele, você se alimenta junto. É a mesma dieta, você alimenta junto. Agora, se eu não trago igual ele, você não vai comer o que eu estou trazendo. Vocês estão entendendo? E Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo sempre como filho do homem. Observe, porque ele veio como filho do homem, filho de Deus nas eras e filho de Davi no milênio. Mas no entremeio, entre filho de Davi e filho de Deus, ele apareceu como filho do homem no ministério de Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10, 1 a 7. Ele não está em Apocalipse 10, 8 a 11. Porque esse é o ministério da esposa. E a esposa, ela é profeta. A esposa não está interpretando a palavra. Ela está pregando. Ela está repetindo. Ela está comendo o livrinho. E observe, ele se revelou então como profeta ovidente e disse: se não faço as obras de meu pai, então não acrediteis nisto. Ele se enquadrou em cada descrição que foi falada dele na Escritura, até mesmo em sua morte, sepultamento, ressurreição, sua crucificação, seu nascimento, tudo. E em sua obra ele se enquadrou na descrição do vidente, o filho do homem. Então há uma diferença do profeta pregador para um vidente, que é o ministério do filho do homem. Deus em uma carne revelando a sua palavra. Nós não estamos aqui revelando, estamos repetindo, comendo o livrinho, comendo aquilo que já foi revelado.
Agora, ele tem sido revelado através das eras da igreja, 89. Agora, observe, através das eras da igreja, como Filho de Deus. Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo, ele se revelou nas eras da igreja como, na congregação, como o Espírito Santo entre as pessoas. Então, durante as eras, ele foi Filho de Deus, intercessor, ele foi sacerdote. Mas, no entremeio, porque a promessa era que ele viria como filho de Davi, mas no entremeio ele aparece como filho do homem, Deus em uma carne novamente de um profeta. Lucas 17:30. Parágrafo 107. Agora, esses anos, Malaquias 4 e tudo isto, e Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece eternamente a palavra manifestada. E isso é exatamente o que ele declarou aos profetas. Um profeta não quer dizer apenas um vidente ou um que prediz, quer dizer um revelador da palavra que está escrita. Em sua própria vida, suas próprias obras, revela e vindica a palavra desse dia, como Noé construindo a arca, Moisés lá, e quem mais que seja, e qualquer promessa, a palavra prometida para essa hora. Agora, falsos profetas comeram o livrinho errado. Porque, veja, se tem falsos profetas, tem verdadeiros profetas. Se existe falsos profetas, existe falsos pastores, falsos apóstolos. Então, existe um ministério quíntuplo falso. Então, por quê? Porque tem uma noiva falsa. Tem uma noiva que não é verdadeira. Então você vê, Jesus disse que haveria falsos profetas. Por quê? O falso é uma cópia do verdadeiro. Teria falsos pastores? Sim. Porque teria pastores verdadeiros. Teria falsos apóstolos? Claro que teriam. Nós temos visto diante de nós falsos apóstolos. Os falsos enviados. Porque tem apóstolos verdadeiros, mestres verdadeiros, evangelistas verdadeiros. E o evangelista verdadeiro tem também o evangelista falso. Porque o quíntuplo é que forma o corpo da noiva. Isso foi a noiva de todas as eras. Não é a noiva desta era. Esta era é somente uma parte. A noiva é de todas as eras, desde Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. E nesse tempo, fora da era de Laodiceia, a noiva está representada, como ela foi representada em Apocalipse, porque o mistério foi revelado. Para quem? Para a noiva. Então, a quem que o anjo mostrava essas coisas? A João. Então, João representava a noiva. O anjo estava mostrando para João. O anjo quem era? A teofania de um profeta. A teofania de um profeta. O quarto Elias. Porque o quinto Elias ele é o mensageiro aos judeus. Juntamente com Moisés. Mas o quarto Elias é o mensageiro aos gentios. É Deus novamente falando conosco, trazendo a sua palavra para nós. E hoje Deus teve que trabalhar através desta mesma mensagem, que foi revelada em fevereiro, março de 1963, o William Branham, Deus em uma carne, nos revelou todos os mistérios dos 7 selos, e ninguém pôde comer
o livrinho, por causa do amargo do novo nome, da mensagem de uma só pessoa. Eles não puderam comer. Eles comeram parte onde era doce para contar a história do irmão Brana. Mas quando chegou a parte amarga, Deus tinha um homem para poder comer e profetizar outra vez. Despertar a noiva no Brasil, na África, em toda parte. Agora ele comeu, ele não revelou. Ele pregou o que já estava revelado. Hoje é muito importante o dia que vivemos, porque fica gravado, filmado tudo. Muitas coisas foram perdidas através das eras, muitos escritos, muitas pregações de Paulo foi somente para o povo que estava ali na caverna, estava ali naquela casa. Só eles gravaram no coração. Aquilo lhes serviu para as arenas. Quando os leões foram soltos, serviram para a fogueira, a pregação de Paulo. Hoje nós temos tudo gravado. Nós temos tudo documentado. Nós temos tudo escrito. 66 livros está aqui. Ó. Qualquer um pode ter uma Bíblia hoje. Qualquer um pode ter uma mensagem do irmão Brana. Eu lembro quando eu vim para a mensagem, era difícil achar uma mensagem. Hoje estou cheio de mensagem ali. Ó. Cheio. O pessoal nem me pede mensagem aqui mais. Parece que o pessoal já leram tudo. Parece que já leram tudo. Tem tanta mensagem. Quem lê em espanhol eu tenho. Quem conhece inglês, temos mensagens também para quem fala inglês, quem lê. A mensagem já era de Laodiceia, 80. Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na era das trevas, o povo quase totalmente havia se separado da palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram, e outra vez a palavra pura de Deus ficou perdida, porque a organização tende a juntar-se com dogma, credos, em vez da simples palavra. Já não podiam falar por Deus, então Deus mandou a Wesley, e ele foi a voz com a palavra em seu dia. O povo que aceitou sua revelação de Deus chegou a ser as cartas vivas. Gente, a Bíblia é Deus. A Bíblia é Deus. Jesus era o Verbo, a palavra, o Logos, que se fez carne e habitou entre nós. Hoje nós temos Bíblia, nós temos mensagem, nós temos pregações do pastor Osmar na internet. Agora, tanto Bíblia, quanto mensagem, quanto as pregações do pastor, tem que estar encarnada em nós. Ela não pode estar na nossa cabeça, na nossa mente, porque Satanás trabalha aqui, vai te colocar dúvida aqui. Ele vai te trazer confusão aqui. Se ela não descer para o seu coração, agora, para ela descer no seu coração, você tem que nascer de novo. Você tem que atravessar o Jordão, você não pode ficar no deserto. O deserto é as eras da igreja, é a história. Não há herança no deserto. A herança é na terra prometida, é no batismo do Espírito Santo. Porque nós somos pequenos deuses. Essa palavra encarnada em nós, eu estarei em vós, disse Jesus. Já não podiam falar por Deus. Então, o povo que aceitou sua revelação de Deus chegou a ser as cartas vivas, falando de Wesley, hein? Lidas e conhecidas de todos os homens de sua geração. Quando os metodistas fracassaram, Deus levantou os outros, e assim tem continuado através dos anos,
até que nesse último dia há outra vez um novo povo na terra, que sob seu mensageiro será a voz final na última era. Agora, o ministério da esposa, ele só termina completamente quando ele for completamente rejeitado. Quando a esposa for completamente rejeitada, essa mensagem for completamente rejeitada. O pastor Osmar pregava isso. Aí termina esse ministério. Quando esse ministério termina, se dá o rapto. Por isso você tem que estar atento, porque não será uma multidão. O irmão Brana disse que o rapto é um segredo, é secreto. Já diz assim, rapto. Rapto. A virginécia, ela entra em desespero. Ela entra na grande tribulação, porque ela fica nas trevas. Ela não tem luz. As virgens nécias, elas não têm o Espírito Santo, o azeite. Que é isso que eu estou falando para você nessa noite. Você tem que encher a sua lâmpada de azeite. O azeite é o Espírito Santo. Você tem que alimentar a sua alma. Que o Senhor nos ajude, né? Então hoje, não é a voz do sétimo anjo. Não. Hoje é a voz está na esposa hoje. É uma voz, não é vozes. Veja, aquela voz que chamou Adão no jardim do Éden. Adão, aonde estás? Não chamou Eva, chamou Adão. Porque Adão e Eva eram um. É aquela voz que chamou Abraão em Ur dos Caldeus. É aquela voz que chamou Moisés na sarça ardente. É aquela voz que chamou Samuel no templo. É aquela voz que falou com Saulo na estrada de Damasco. É aquela voz, como voz de muitas águas, que falou com João na ilha de Pátimo. É aquela voz que está hoje na esposa. Hoje ela está na esposa. Por isso nós temos que falar a mesma coisa. Nós temos que falar a mesma linguagem. A mesma mensagem. O ministério pode ser 2 ou 3, mas eles têm que estar na harmonia. Agora, para estar na harmonia, tem que estar batizado, selado com o Espírito Santo. Quando o ministério está batizado e selado com o Espírito Santo, a igreja também está selada. Ela está batizada. Sim, Senhor, a igreja já não é a boca de Deus. 81. Ela é sua própria boca. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Olha, Deus batendo contra a igreja. O irmão Brana pregou 3 classes de crente. Então, se tem 3 classes de crentes, tem 3 classes de pastor. De pastores. 3 classes de apóstolos, de profetas, né? 3 classes de crente. Essas classes estão no nosso meio da terceira etapa. Você sabia? Há 2 classes no nosso meio. Ao crente, no qual é dirigida essa mensagem para ele crer. Ao incrédulo, no qual é dirigida essa mensagem para ele descrer, se escandalizar. Você não pode fazer nada pelo incrédulo. Ele acha muito defeito. Ele tem medo de se perder. Deus não chama medroso. Deus chama homem de coragem, mulher de coragem.
Ele chamou Jacó, nem chamou seu irmão, enganador, trapaceiro, mas podia lutar com Deus. Mas lutava pela primogenitura, lutava pelos 7 trovões, lutava pelo 7º selo, lutava pela mensagem de uma só pessoa. O que ele era, Deus ia mudar. E Deus mudou, trocou o nome dele. Deus te muda, te transforma, se você é um homem de coragem. Ele confundirá por meio do profeta e da noiva. Ele vai confundir a igreja por meio do profeta e da noiva. Porque a voz de Deus estará nela. Então, como é que o irmão Brana, profeta, ele é a noiva? Se Deus vai confundir a igreja por meio do profeta e da noiva. Irmão Brana é o tipo do Eliezer. Rebeca que é o tipo da noiva. Isaac é o tipo de Cristo. Sim, ela está, porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no Pentecoste. Mas, naturalmente, a noiva palavra será repudiada como na primeira era. Ela tem que ser rejeitada, repudiada, desprezada, para o rapto se dar. Porque Deus vai confundir a igreja. A igreja é a primeira e segunda etapa. Deus vai confundir ela. Que é a classe de Judas, do crente manufaturado. Porque o incrédulo ficou conosco. Porque tem que ter um incrédulo para poder não crer. Tem que ter o crente, porque essa mensagem é para o crente. Então ela tem que ser completamente rejeitada. E essa igreja é edificada, Efésios 2:20, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ela é profeta, do fundamento até a pedra de coroa. Ela é profeta. Ela tem percepção profética. Por isso, João pôde comer o livrinho e profetizar por causa que ele era profeta. Não o vidente que revelou. O profeta que pregou. Os mistérios não foram pregados por Goiânia, terceira puxada, novo nome, a mensagem de uma só pessoa, não. Deus trabalhou com eles no ministério evangelístico, para jogar a rede, mas com a noiva, com a esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, ele confiou a terceira puxada, porque a fé de arrebatamento está nesses 7 trovões, a fé de transformação está nesses 7 trovões, porque foi só João para poder pegar parado na brecha, carta áudio 28, BRANHM, perfeito, perfeição. A esposa tem chegado à sua perfeição nesta mensagem, com esta voz. Porque a América tem a voz no CD, mas não em carne. Na América não diz novo nome é Brana.
Porque eles não foram comissionados para isso, foram comissionados para distribuir tablet, para distribuir livro, para nos ajudar com isto. Mas para pregar, tinha que ter um profeta. Irmão José é profeta, é um pregador, é um pastor, e um pastor é um profeta. Por isso a gente prega e diz, Efésios 4:11, é profetas no plural. Irmão José é profeta. Pastor Osmar também era profeta. Irmão José era profeta para nos distribuir a mensagem. E hoje é um profeta como pregador do seu tabernáculo, para rodar as fitas do irmão Brana. Pastor Osmar era um profeta para pregar os mistérios que foram revelados por Brana, que a América não pregou, a África não pregou, os Estados Unidos não pregaram. Deus te abençoe.